Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós teremos a aula 6, que fala de teorias demográficas. Ela é uma aula bem importante, então dê uma atenção especial a ela, principalmente nas questões. As questões que abordam teorias demográficas, elas são mais de interpretação, mas é muito importante você conhecer os conceitos para você poder entender a questão. O que cada uma dessas teorias ela propõe, o que cada uma respeita, quais são os postulados delas, as ideias delas, um pouco de cada pesquisador, de cada pensador que elaborou essas teorias, como é que elas se encaixam na nossa sociedade. E vamos tentar entender como é que na época em que essas teorias elas foram criadas, por que para a população elas faziam tanto sentido. Por exemplo, a de Malthus, que dizia que a produção de alimentos ia sofrer uma progressão aritmética, enquanto a população ia sofrer uma progressão geométrica. Hoje a gente sabe que não faz sentido, mas por que na época fez tanto sentido? Então é isso que a gente vai tentar entender nessa aula de hoje. E começando exatamente por ela, a teoria malthusiana, feita pelo Thomas Robert Malthus, lá em 1798, quando ele escreveu o ensaio dele, o ensaio sobre o princípio da população. A gente está num contexto, em 1798, com um rápido crescimento populacional, por causa da Revolução Industrial. O Malthus, a partir de suas observações, ele criou dois postulados importantes. Ele acreditava que a população ia crescer em progressão geométrica, se duplicando a cada 25 anos sem parar, e ele acreditava também que a população, a produção de alimentos, ela iria ocorrer em uma progressão aritmética. Ia ter um certo limite de produção por causa da própria extensão territorial dos continentes. Ou seja, para ele, no mundo existe uma quantidade de terra. E quando toda essa terra ela fosse cultivada, não iria mais ter alimento para a população que estava crescendo constantemente sem parar. Ou seja, toda essa população iria chegar um momento que iria passar fome. Esse é o gráfico da teoria malthusiana. A população crescendo em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescendo em progressão aritmética. Ele ressalta o início da crise, quando a quantidade da população for bem maior do que a capacidade de produção de alimentos. Ele concluiu então que a população ela iria crescer num ritmo superior dos alimentos. E por causa disso eles iriam faltar, já que, para ele, os humanos iriam se replicar de uma forma geométrica, se duplicando a cada 25 anos, e não é possível acontecer isso com os alimentos, porque a quantidade territorial de solo agricultável ela é limitada para Malthus. Então ele acreditava que a produção de alimentos ia chegar num ponto que não iria aguentar toda essa população que estava constantemente crescendo. Então o que ele defendia? Ele defendia que só podiam ter filhos aquelas pessoas que tinham terras, aquelas pessoas que tinham como sustentar os filhos que iriam ter. Ele queria, por exemplo, o controle moral da população, principalmente a abstinência sexual das famílias mais pobres. Os casais mais pobres eles não deveriam casar-se e procriar, pois eles gerariam apenas miséria para o mundo, já que para ele essas famílias elas não conseguiriam alimentar a sua prole, elas só iriam gerar pobreza para o mundo. Mas uma coisa importante, a teoria malthusiana ela não fala de métodos contraceptivos, porque o Malthus ele era um cara religioso, e ele acreditava que os métodos contraceptivos eles não agradavam a Deus. Portanto, o que ele defendia era realmente a abstinência sexual para as famílias mais pobres, para que elas não tivessem filhos e não se casassem e não procriassem, porque eles só iriam gerar mais miséria para o mundo. Atualmente a gente sabe que as previsões de Malthus elas não se concretizaram. O crescimento da população mundial ela entrou em declínio e a produção de alimentos ela cresceu muito mais do que o crescimento da população. Por causa que a gente sabe muito bem, as inovações tecnológicas que vieram para o campo, elas trouxeram uma produtividade muito maior. Então hoje você consegue plantar mais que o triplo em um espaço de terra que antes era plantado antes dessas tecnologias. Esses erros de previsão dele estão ligados principalmente às limitações tecnológicas da época para a coleta de dados. O Malthus ele fez a pesquisa dele num espaço rural, que ele já conhecia, e ele não saiu para outros cantos para entender como funcionava a lógica da população de outros lugares. Ele pegou aquela população rural, estudou ela e pronto, colocou ela como se fosse para todo mundo. E é por isso que esse é um dos erros que levou ele a errar a sua teoria, claro. Na época todo mundo acreditou. Malthus era um cara importante,
ele dava importantes argumentos e apesar das limitações da busca de dados, ele deu dados até convincentes para a época, e é por isso que convenceu tanta gente. A neomalthusiana ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Aconteceu uma conferência lá em São Francisco. Os caras eles buscavam estratégias para evitar novos conflitos, né, em escala militar global. O único consenso que existia entre eles é que a paz depende da harmonia entre os povos e, portanto, da diminuição das desigualdades econômicas. Países que têm uma economia mais fixa, uma economia maior, eles tendem a ser mais da paz, digamos assim, né? E a gente sabe que não funciona desse jeito. Mas as diferenças econômicas, elas impactaram fortemente as relações entre os países. Foi nesse sentido, nessa ideia da Conferência de São Francisco, que surgiu a teoria neomalthusiana. Ela tentou explicar como que a fome e o atraso no desenvolvimento de muitos países eles estavam acontecendo. Eles acreditavam que a enorme população, principalmente em países pobres, porque tinham uma taxa de natalidade maior, a população iria precisar de investimentos sociais maiores. Ou seja, tem uma enorme população, o governo teria que se preocupar em investir em educação, em saúde, em coisas voltadas para a população. E para eles, com esse dinheiro que foi dado para os investimentos sociais por conta da grande população, vai sobrar menos dinheiro para se usar nos indicadores econômicos, nos agentes econômicos. E é por isso que, para eles, mais uma vez, a pobreza e a enorme quantidade da população causa o baixo desenvolvimento econômico de um país. É isso, a conclusão deles é que o crescimento populacional é o responsável pela ocorrência da pobreza. E é por isso que a gente vê algumas charges como essa aqui. A senhora com muitos filhos pedindo esmola e a mulher lhe dando o anticoncepcional. Porque para eles a ideia era essa. Se você queria resolver a pobreza, se você queria alavancar a economia de um país, você precisaria ter um controle de natalidade mais rígido. E foi isso que aconteceu. Diferente de Malthus, que pregava a abstinência sexual, os neomalthusianos eles fizeram diferente. Eles não trouxeram aquele contexto religioso dos contraceptivos, e agora eles queriam um amplo controle de natalidade a partir desses métodos contraceptivos. E foi isso que começou a acontecer em alguns países. Começaram a distribuir preservativos, começaram a ter uma educação sexual nas escolas mais forte, e em alguns países até chegaram a casos mais extremos de controle de natalidade, como a China aí, na sua política do filho único. É claro que essa ideia teve opositores, e ela sabe que a gente sabe que não é bem verdade essa teoria. Não é a grande população que causa a pobreza, mas a pobreza que gera a grande população. E esse era o principal argumento dos opositores da teoria neomalthusiana. E é por isso que, contrário à teoria malthusiana e à neomalthusiana, surge a teoria reformista. Ela foi elaborada nessa mesma Conferência de São Francisco, só que pelos países subdesenvolvidos. Eles defendiam que as taxas de natalidade, que eram muito altas, não eram a causa do subdesenvolvimento, e sim uma consequência dele. Por quê? Porque a falta de investimentos em educação gera um imenso contingente de mão de obra de baixa qualificação. Você tem um país com uma grande população. Você não tem investimentos sociais adequados. Então você não investe em educação. As pessoas que vão crescer naquele país, elas não vão ter uma qualificação adequada. Se não tem uma qualificação adequada, elas vão achar um subemprego. Um emprego que não lhes paga bem. Eles vão ganhar pouco, vão trabalhar muito, não vão ter uma qualidade de vida e muito menos vão ter um acesso à informação de políticas de controle familiar, por exemplo, políticas de planejamento familiar, aquele conceito, aquela educação de planejamento familiar como um todo que os estados levam à sua população. É por isso que eles defendem que a solução para controle da natalidade é os investimentos sociais. Que se você investir em educação adequada, você vai ter um país desenvolvido. Prova disso seria o Japão, que foi um dos primeiros que começou a educar a sua população para o mercado de trabalho, ou até mesmo a Alemanha. Eles acreditam que a tendência, e a gente sabe que é a real hoje, a tendência de controle espontâneo da natalidade é verificável quando se compara as taxas entre famílias pobres e as de maior poder aquisitivo. Você percebe bem que uma família de maior poder aquisitivo, eles tendem a ter menos filhos, enquanto as famílias mais pobres, elas tendem a ter mais filhos. Olha só esse gráfico, onde as mulheres têm mais filhos? Níger, Chad, Somália, principalmente países da África que são subdesenvolvidos.
Agora, se a gente observar as taxas de fecundidade, quem é a mais baixa? Na Europa, países onde a maioria estão desenvolvidos e, portanto, as famílias são de maior poder aquisitivo. E como eu falei, essas famílias que estão na condição de pobreza, elas não têm consciência do que está em volta delas de determinação econômica e social. Elas estão vivendo sem acesso. Cadê? Perdão. Elas estão vivendo sem acesso às informações e aos próprios serviços de planejamento familiar. Eles não têm uma saúde adequada, não têm uma educação adequada, porque o Estado não confere isso a elas. Então, portanto, eles acreditam que a solução para isso, a solução para a natalidade elevada, é os investimentos em educação. E é uma questão de lógica. Você dá uma educação de qualidade para a sua população, você vai formar indivíduos mais capacitados para o mercado de trabalho. São indivíduos que vão trabalhar menos, assim, entre aspas, comparado a trabalhos mais de subempregos, por exemplo. Eles vão ganhar mais, eles vão ter um maior poder aquisitivo, porque por consequência vai aumentar a qualidade de vida deles e por consequência eles vão ter acesso a essas políticas de serviço de planejamento familiar, por exemplo. E portanto eles vão ter menos filhos. A consequência disso vai passando para as gerações seguintes. Uma família de maior poder aquisitivo, eles vão oferecer uma educação de melhor qualidade para os seus filhos, que do mesmo jeito vão crescer, vão ganhar salários melhores, vão se qualificar de forma melhor e vão acabar por ter menos filhos também. Além das teorias, a malthusiana, não malthusiana e a reformista, a gente tem também outras duas que para alguns autores eles consideram como teorias, para outros eles não consideram, mas é algo importante de ser falado, que é a de transição demográfica e a ecomalthusiana. A de transição demográfica, ela vem mostrar que o mundo passa por diferentes fases de crescimento demográfico. Isso a gente já discutiu na outra aula. Ela afirma que os países, uma hora ou outra, eles vão chegar no nível de crescimento demográfico parecido, até que vão se estabilizar, enquanto essas sociedades elas vão se modernizando. Quanto mais desenvolvido um país vai ficando, que é a tendência global, menor as taxas de natalidade dele. Então, portanto, vai chegar num período em que o crescimento demográfico das populações do mundo eles vão ser bastante parecidos. As sociedades elas vão estar se modernizando ainda mais e a tendência à taxa de natalidade vai caindo, a taxa de mortalidade também vai caindo mais e a população vai envelhecendo. A gente trabalha nessa transição demográfica com fases. A fase 1 é de pré-transição, que é o período antes da Revolução Industrial, como eu já falei na outra aula. Você tem uma alta taxa de natalidade, mas também uma alta taxa de mortalidade, o que faz com que a sua população ela permaneça controlada. Na fase 2 de aceleração demográfica, a gente tem as melhorias médico-sanitárias, que faz com que a taxa de mortalidade ela decline. As sociedades estão se modernizando mais, novos serviços médicos estão sendo oferecidos, mas a taxa de natalidade ela continua a mesma, porque os métodos contraceptivos, os métodos e serviços de planejamento familiar, eles só foram chegar depois. É por isso que você tem uma explosão demográfica, quando a taxa de natalidade está alta e a de mortalidade está baixa. Na fase 3, você tem a aplicação dos métodos de controle de natalidade, que é quando as taxas de natalidade vão finalmente cair e as de mortalidade vão se estabilizar, até que chegue na fase 4, que é a tendência de todos os países do mundo a sofrerem. A taxa de natalidade e mortalidade elas vão estar equiparáveis. Essa teoria considera que as explosões demográficas são transitórias e são causadas por esse desenvolvimento econômico e social das nações. Quanto mais os países investem em educação, em saúde e no próprio desenvolvimento econômico, as políticas de planejamento familiar vão ficando mais fortes. E as tecnologias para aumentar a sobrevida da população elas também vão ficando mais fortes, o que faz com que aconteça o envelhecimento da população. O problema dessa teoria da transição demográfica e a consequência dela para o mundo é que faz com que as taxas de natalidade fiquem tão baixas ao ponto de você sobrecarregar a população economicamente ativa. Se você tem uma baixa taxa de natalidade, você vai ter menos adultos para trabalhar. E, portanto, você vai ter menos gente para sustentar o enorme número de idosos que só cresce sem parar. E é por isso que você pode ter problemas econômicos e problemas previdenciários também. Por isso que todos os países pelo mundo eles estão adotando reformas previdenciárias, exatamente para suprir essa necessidade. Tanto que certos países pelo mundo estão com a taxa de natalidade tão baixa que, como a gente falou na outra aula, eles estão incentivando os pais
com incentivos em dinheiro próprio mesmo para que eles tenham filhos. Eles estão dando serviços de graça à população para que elas fiquem em casa e tenham mais filhos. E por último, a teoria ecomalthusiana. Ela, para alguns autores, ela é uma teoria separada e para outros, ela é uma teoria que está dentro, como se fosse um subtópico da teoria neomalthusiana. Ela afirma que a destruição da natureza é causada principalmente pelo aumento da população. O crescimento populacional exagerado ele faz com que a natureza ela fique sobrecarregada. Isso faz com que a população eles venham a gastar mais recursos, que uma hora eles vão se esgotar. Então, assim como os outros malthusianos, eles defendem o controle populacional para garantir a preservação da natureza e a garantia de que as gerações futuras elas tenham recursos naturais para sobreviver. A gente sabe que essa teoria não faz muito sentido, porque a Índia, por exemplo, que tem uma população de bilhões de pessoas, ela degrada menos a natureza, ela puxa menos recursos naturais do que os Estados Unidos, que tem uma população relativamente bem menor do que a da Índia. Então essa ideia de destruição dos recursos naturais não tem muito a ver com crescimento populacional, mas tem a ver com consumismo. Quanto mais uma população consome, mais recursos naturais do mundo ela vai gastar. Então a gente percebe que essa teoria ecomalthusiana, ela também não tem muito embasamento hoje não. E aí, gente, eu deixei algumas questões, no final tem gabarito. Muito obrigado e que todos fiquem bem.